Olá, sejam todos bem-vindos aí a mais um TokenFi, né, o 11º já. Então, assim, já estamos aqui com 11 conteúdos sobre tokenização dos mais diversos possíveis, né? Então, sobre tokenização de vários tipos de recebíveis, vários casos de uso, várias coisa muito legal. Hoje a gente vai falar especificamente sobre tokenização de duplicatas. É um tema muito interessante e algumas formas de fazer que tem algumas especificidades quando a gente vai para a parte de tokenização, né? Coisa que eu sempre falo, a parte de tokenização, ela vem aí depois da digitalização. Então, nós vamos olhar aqui também como é que essa parte de digitalização da duplicata já está tudo digitalizado, é só tokenizar, tudo isso, etc. Para isso, eu estou aqui hoje com o Luiz e com o Henrique, o Luiz da MFI e o Henrique da VBSO. Tá bom? Vamos lá? Olá, Luiz, Henrique, tudo bom? Bom dia aí para vocês. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia para todo mundo que não está nos vendo aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, onde é que vocês estiverem aí do mundo. Primeiro, um prazer enorme receber vocês aqui para mais um TokenFi, para a gente discutir hoje sobre tokenização de duplicatas. Eu queria que vocês dessem talvez uma primeira introdução aí, como é que vocês veem esse tema de tokenização de modo geral, né? Então, Luiz um pouco pela mais parte de estruturação e tudo, né? E o Henrique pela parte de jurídica e talvez até um pouco na parte de valor imobiliário, né? Que é a grande discussão quando a gente vai de tokenização, né? Tá? Mas para a gente introduzir, então, como é que vocês veem esse tema hoje de tokenização de valor imobiliário ou não no Brasil? E aí, talvez começando com você, Henrique, depois eu passo, Luiz, pode ser? Combinado. Bom dia, pessoal. Eu sou Henrique Lisboa, sou sócio da área de Direito Digital, Direito Bancário e Mercado de Capitais do VBSO Advogados. O tema de tokenização de recebíveis, né, token de renda fixa, token de duplicatas, é um tema bastante em voga no Brasil no momento, né? A gente teve nos últimos anos uma ampliação grande no mercado aí de oferta desse tipo de token no Brasil, tanto do ponto de vista de empresas que querem captar recursos e viram nesse mercado de tokenização uma forma de captar, né, de uma forma mais simples e potencialmente mais barata do que fazer uma operação tradicional de mercado de capitais ou um desconto tradicional de duplicatas com um banco, né, com outras empresas, né? E por outro lado, investidores tiveram acessos ao mercado aí de recebíveis que não tem tanta liquidez no mercado tradicional, né, no mercado financeiro de capitais. Obviamente que chamou a atenção do regulador do mercado de capitais, né, da Comissão de Valores Imobiliários, que manifestou uma série de opiniões aí no último ano, tá, dando uma segurada nesse mercado e interpretando de forma bem restritiva essas operações de tokenização e aproximando do conceito de valor imobiliário, portanto, da utilização de regras de ofertas públicas. Mas a gente pode tratar sobre esses temas mais para frente. Vou deixar o Luiz aí introduzir sobre a experiência dele aí com os tokens de duplicatas. Bom, primeiramente aí, Gustavo, obrigado aí pelo convite, tá? Bom, como é a primeira vez aqui no canal, eu vou me apresentar rapidinho, só contar um pouco, acho que, da minha trajetória profissional, eu acho que até para todo mundo me conhecer também um pouquinho. Acho que antes disso também, agradecer aí a participação aqui do Henrique. O Henrique, a gente já se encontrou aí em algumas operações aí no mercado, de debênture financeira, enfim. Então, prazer aqui estar de novo contigo, tá, Henrique? Prazer é meu, Luiz. Bom, eu comecei a minha carreira profissional no Itaú, tá, na área de controladoria da tesouraria, né? Então, para você ver o tamanho do banco, né? O tamanho... Você tinha uma área específica ali de controladoria só da tesouraria, né? Então, ali eu era responsável ali, basicamente pelo controle do resultado gerencial, principalmente de produtos de renda variável. Então, mercado futuro, de ações, opções, né? Fiquei lá no Itaú 3 anos, saio do Itaú, recebi uma proposta para trabalhar numa securitizadora, tá? No Grupo Gaia. Lá também era responsável pela modelagem, reestruturação de dívida, aqui falando um pouco mais de CRI e CRA, e pela gestão dos recebíveis, né? Também fiquei 3 anos lá, acabei saindo lá do Grupo Gaia, para, junto com mais 2 sócios, fundar o Grupo Travessia, né, que também é uma outra securitizadora, e lá o nosso foco era até um pouco mais voltado para operações, digamos assim, um pouco diferentes do mercado, né, que eram as debêntures financeiras.
Bom, fiquei por lá durante 7 anos. Aí, no início desse ano, eu recebi aqui o convite, aqui, uma proposta aqui da Anfai. Achei bem legal, bem desafiador, muito diferente do que eu tinha visto, né, e vivido, enfim, nesse mundo de securitização. E estou aqui na Anfai desde junho, né? Hoje sou diretor aqui de estruturação de operações de crédito. E a gente tem aí um grande desafio aí, digamos, de quebrar paradigmas, né? Hoje você tem algumas, digamos assim, barreiras regulamentares, algumas barreiras aqui ainda com fundos, enfim, mas a gente está, eu acho que, desbravando esse mercado, até falando um pouco agora do mercado de tokenização. Até vi recente uma pesquisa, na verdade, acho que saiu no New Research, que 10% aqui do PIB global vai ser tokenizado até 2025, tá? Em linha com isso, inclusive, saiu na revista Exame aí esses dias, a gente está falando de mercado de tokenização, mercado de 2, 3 trilhões, enfim, e aí eu acho que tem muita oportunidade aqui no mercado para a gente poder, enfim, acessar, oferecer produto novo, trazer investidor que antes estava, digamos assim, escondido, né? Aquele investidor de varejo, né? Que não é qualificado nem profissional, que não tinha acesso a alguns tipos de produto. Então a gente começa a conectar todo mundo. Então, acho que essa é a minha visão aqui, falando um pouco desse mercado de tokenização. Tá bom. Deixa eu puxar, então, aproveitar que o Henrique está aqui e a gente vai entrar nessa parte. Acho que vocês têm skills bem complementares, que ajuda muito aqui a discussão e que acrescenta bastante, né? Assim, a coisa mais jurídica e na parte do Henrique, de CVM e tudo mais, e você na parte de estruturação, né, Luiz? Então, assim, são coisas que você tem que se conversar o tempo inteiro, né? Porque não adianta você estruturar um negócio que juridicamente não funciona, não adianta você fazer um negócio juridicamente que funciona, mas que você não estrutura para conseguir vender. Então, esse negócio tem que estar bem conectado e isso agrega tanto. Eu vou separar um pouquinho para a gente ver esses dois temas, apesar de eu achar que eles têm junto, mas vamos começar talvez pela parte jurídica aqui um pouco. E aí, o que eu tenho visto em relação ao CVM? Acho que foi em maio que ela soltou algum parecer lá que deu aquela bagunça no mercado, né, que de repente tudo virou token. Né? Então, tudo que era, aliás, ao contrário, tudo que era token virou valor mobiliário. Né? Exatamente. Aí você fala, caramba, né? E não dá, né? Aí virou aquela coisa, aí depois ela tentou aí esclarecer um pouco e ajustar isso aí. Conta um pouquinho para a gente um pouco como é que foi esse período e como é que você está vendo hoje a postura da CVM em relação à tokenização e valor mobiliário. Com certeza, Gustavo. Acho que a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que o mercado de criptoativos em geral ainda é um ativo bastante novo, né, relativamente aos ativos financeiros de mercado de capital tradicional, e que não possui ainda uma regulamentação específica. Né? Então, os órgãos reguladores, seja a CVM, o próprio Banco Central, eles ainda estão no início, né, da criação dessa regulamentação. Então, a gente pode destacar aqui a lei que criou a regulamentação dos prestadores de serviço de ativos digitais, né? E a gente teve aí estudando também a atribuição de responsabilidade dessa fiscalização para o Banco Central. Né? Então, esse é o primeiro passo, você tem uma fiscalização de quem são os players, né, e de que forma eles precisam se registrar perante o Bacen, que regras eles precisam cumprir para, seja como plataforma de tokenização, seja como plataforma de criptoativos, né, tokenizadora, etc. Sempre que houver a prestação aí de serviços de ativos digitais que não se caracterizem como valores mobiliários, né, que gera a atribuição de responsabilidade pela CVM, eles vão passar... Só pausar um pouquinho, Henrique, porque assim, uma dúvida que eu sempre tenho quando a gente começa a entrar nessa tokenização, assim, regulamentação para tokenização, é isso que você está dizendo, ainda tem muita indefinição para ver. Mas como é que é a regulamentação em relação ao passo talvez anterior, a digitalização desses ativos, né? Porque a gente fala talvez no mercado financeiro já está tudo digital, isso já está consolidado, a regulamentação tudo ok, já sabe como fazer. O ponto aqui da tokenização é simplesmente pegar esse ativo e colocar numa outra rede, emitir um outro token, ou não, ou tem alguma coisa de digitalização que ainda é embrólio jurídico, ou que tem alguma indefinição jurídica aqui. A gente passou a ver uma grande digitalização de ativos, né? Ou seja, a sua emissão já em meio digital, Gustavo, com a mudança para o digital que a gente viu com a pandemia. Né?
Veja nós aqui hoje fazendo um webinar no YouTube. 3 anos atrás, talvez a gente estivesse fazendo um evento presencial, né, um café da manhã para discutir esse tema. A mesma coisa aconteceu com os ativos. Então, vou pegar um exemplo bem simples, né? A CCB, a Cédula de Crédito Bancário, aí, que é um instrumento de mútuo tradicional dos bancos. A CCB é um título de crédito, sempre foi emitido de forma cartular. Então, até por volta ali de 2019, 2020, a gente ia fazer alguma operação de CCB, como laço de uma operação de mercado de capitais. O emissor, né, o tomador dos recursos, literalmente tinha que imprimir e assinar, né, várias CCBs e tinha que estar a pessoa lá disponível para assinar a caneta, a gente mandava o motoboy para entregar o documento, retirava, entregava no banco, etc. Né? O que começou a ser feito a partir desse período é a emissão de CCBs ainda cartulares, porém em meio digital. Então, ao invés de imprimir em papel, você gera um arquivo eletrônico, sobe esse arquivo eletrônico numa plataforma de assinatura, então, DocSign, ServiceSign, etc., etc., tem vários hoje prestadores aí de serviço de assinatura digital, e as pessoas assinam, né, e desde que elas tenham essa assinatura certificada, né, via ICP, né, aquele token, um ECPF, um CNPJ, etc., essa assinatura, ela funciona como se fosse um reconhecimento de firma, né, do mundo do papel. Tá? Então, a gente começou a ver, basicamente, a gente aqui que trabalha com mercado de capitais, se até ali por volta de 2019 a gente consumia centenas de caixas de papel no escritório por ano para imprimir documentos para o cliente assinar, hoje a gente não usa, né? Está aposentando a impressora, porque absolutamente todas as operações têm sido feitas em formato digital, né, com assinatura eletrônica, o que facilitou bastante, né, todo esse trâmite. Foi aí uma grande conquista em eficiência do mercado financeiro de capitais. Né. Então, esse é o ativo cartular ainda digital, e isso pode funcionar também para a duplicata. A duplicata também é um título de crédito, né, que representa uma ordem de pagamento, seja uma duplicata de serviços ou uma duplicata mercantil, né, de compra e venda de mercadorias. Ela tradicionalmente era emitida em papel, cartularmente, mas hoje você já tem a emissão digital de duplicatas. Um segundo momento que traz uma digitalização ainda maior é a possibilidade de emitir esses títulos de forma escritural. Tá? Então, hoje a gente já tem a previsão na Lei 10.931, né, a lei que regulamenta as CCBs da CCB escritural, e a gente tem também, desde 2018, a possibilidade da emissão de duplicatas escriturais. E aí essa duplicata ela não nasce mais num meio, seja ele em papel ou num PDF que você vai subir num site de assinaturas para assinar. Ela nasce já num sistema de controle de um escriturador de duplicatas. A gente tem desde 2018 essa lei que criou a duplicata escritural, mas ela ainda não tinha grande efetividade porque não havia regulamentação específica do Banco Central sobre a prestação do serviço de escrituração de duplicatas, que saiu agora em agosto desse ano. Né? Então a gente já tem notícias aí que SEC, B3 já prestam esse serviço de escrituração de duplicatas, e obviamente que essa escrituração ela gera uma celeridade na emissão da duplicata e uma segurança, né? No sentido de que essa duplicata ela não é um papel que eventualmente pode se deteriorar ou ser perdido, ou um arquivo de PDF que pode ser corrompido. Ela já nasce dentro do sistema de escrituração desse escriturador, né? E isso também dá uma grande segurança em relação ao controle da transferência dessa duplicata. Né? Se eu tenho essa duplicata escriturada numa B3, numa SEC, eu garanto que essa duplicata não vai ser cedida em duplicidade para mais de um fundo de investimento, para mais de uma operação de securitização, que é obviamente um risco sempre muito grande nessas operações aí de securitização de recebíveis. Então esse realmente é o momento, Gustavo, a gente ganhou bastante eficiência com a migração para o mundo digital desses títulos, e a gente vai ganhar ainda mais com a utilização desses títulos em formato escritural. Não, é legal que eu faço dessa linha histórica, que você vê que o negócio, a digitalização já foi nos últimos anos, que foi um processo que é importante, né? Porque você não consegue tokenizar direto, né? Até dá em alguns setores, mas é muito mais difícil. Primeiro resolve a parte de digitalização, jurídica, etc. Coisa. Nesse sentido, Luiz, quando a gente chega nesse momento que a gente está hoje, onde a parte da digitalização, isso aí para você na parte de estruturação também ajuda muito. Essa digitalização que aconteceu te ajudou muito na parte de estruturação e te dá um ambiente bem mais propício para você tokenizar depois, né? Com certeza. Até falando até um pouco aqui de tokenização de duplicata aqui, o que a gente enxerga hoje, né? Que tanto para as pequenas e médias empresas aí que procuram uma fonte alternativa de crédito, né? Que é o desconto aqui da duplicata. Quando eu tokenizo, eu tenho uma captação mais eficiente, mais segura e mais rápida, tá? Em que sentido?
mais eficiente, porque assim, eu não tenho a burocracia, enfim, eu tenho menos intermediários. Uma vez que você tem definido, né, as regras de negócio, tudo com a criação aqui de smart contracts, enfim, você consegue automatizar aqui todo o processo. Então, desde a negociação aqui até a liquidação aqui da duplicata, né? Além disso, ele tem também aqui, a gente consegue fazer uma captação mais rápida também. Por quê? Pensa comigo, eu tenho uma duplicata de, vamos supor, de 500 mil reais, tá? Para eu ir no mercado e eu achar um único investidor que esteja disposto, que tenha condições de fato de pagar, de adquirir essa duplicata de 500 mil, assim, mas muito tempo. É menos do que se pulverizar e pegar um monte de gente de 10, né? Essa é a pulverização então, que a tokenização te ajuda, né? Exatamente. Então, o que eu faço? Digitalmente a gente fraciona esses tokens, né? E eu distribuo, dou acesso e condição, inclusive, para aquele investidor que ainda não teria condição de acessar essa duplicata a 500 mil reais. Então, poderia comprar tudo. Sim. Então, eu acho que essa digitalização, essa tokenização, ela veio, acho que, para tornar esse nosso mercado mais eficiente, mais rápido, e também seguro, né? Porque é tudo feito em blockchain, né? Então, você não tem ali um poder central ou, sei lá, alguém que vai interferir aqui nessas transações, né? Então, eu acho que basicamente é isso, tá? Entendi. E aí, quando você começa a entrar nessa parte de distribuição, de pulverização, etc., você entra em outro ponto que, para mim, aí bate no valor imobiliário, e eu volto contigo de novo, Henrique. Isso, vamos voltar lá naquele histórico que eu tinha começado. Né? Exato. Vai lá. Como eu tinha mencionado, né, hoje a gente está no momento aí do regramento da atividade do prestador de serviço de ativos digitais, né? Você já tem uma lei específica, você já tem o Banco Central definido como a entidade reguladora desse mercado, e agora o mercado aguarda o Bacen divulgar as primeiras normas a esse respeito, né? Eles estão no processo de análise e depuração interna para divulgar essas normas, para que as prestadoras de serviço, tokenizadoras, exchanges, etc., comecem a se cadastrar perante o Banco Central. Né? Em relação à CVM, a gente ainda não tem uma regulamentação específica sobre a oferta de criptoativos que se caracterizem como valores imobiliários. Né? A CVM deu um primeiro passo o ano passado, quando divulgou o parecer de orientação número 40, né? Fala de criptoativos em geral e fala também de tokens, e esse parecer de orientação 40, a CVM disse o seguinte: olha, se for um valor imobiliário, seja um token ou um criptoativo, você tem que seguir as minhas regras. Tá? Então, se você está tokenizando um ativo que já é um valor imobiliário por definição, fazendo uma oferta pública desse token referenciado no valor imobiliário, obviamente é uma oferta de valor imobiliário, então um token de debênture, um token de uma ação, etc. Isso, obviamente, você precisaria seguir as regras de oferta pública da CVM. Né? O grande Nesse ponto... sentido, isso já era um pouco consenso de mercado, né, Henrique? Acho que o mercado já entendia mais ou menos assim. O mercado já sabia disso. Exato. E o que a CVM fez foi colocar a bola no chão e falar, olha, se é valor imobiliário, você tem que seguir as minhas regras. Né? O que esse parecer não trouxe, que sempre foi a grande dúvida do mercado específico de tokenização, é as operações que a gente está fazendo de tokenização de recebíveis, tokenização de duplicatas, tokenização de outros tipos de crédito, são valores imobiliários? Né? Porque existia uma multiplicidade de estruturas no mercado, desde a tokenização de uma única duplicata, uma tokenização de uma cesta de duplicatas, ou outras operações um pouco mais complexas, em que realmente ficava muito difícil defender que aquilo não era um valor imobiliário. Então, a CVM veio se manifestar em abril, né? A Superintendência de Securitização da CVM, a SSA, emitiu um ofício, o ofício SSE número 4, em que ela trouxe a primeira interpretação sobre o que ela chamou, né, dos tokens de renda fixa, ou TRs, que são exatamente esses tokens que lastreiam recebíveis, ou duplicatas, ou outros ativos de crédito. Tá? E foi uma interpretação bastante restritiva, no sentido de que, basicamente, todas as operações que estavam sendo feitas no mercado se caracterizariam como valores imobiliários. Tá? Qual que é o critério utilizado pela CVM, em geral, para enquadrar um ativo que não esteja ali no rol expresso do artigo 2º da Lei 6385, né, inciso 1 a 8, que lista o que são os ativos que são valores imobiliários por definição, como a debênture e como ação? Você tem a fórmula aberta do inciso 9,
que aproveita uma regra criada no direito norte-americano, chamada de Howey Test, né? Teste de Howey, em que a CVM basicamente usa os seguintes conceitos para enquadrar um determinado ativo que está sendo ofertado no mercado como valor imobiliário. Primeiro, a existência de oferta pública. Né? Você faz uma oferta de um ativo para um público investidor que há há atos de oferta, né? Você procura investidores indeterminados e procura os convencer de forma pública a comprar esse ativo. Tá? Isso, obviamente, nas operações de tokenização que vinham sendo praticadas, na sua grande maioria, havia oferta pública. Se você faz uma operação que você consegue enquadrar como privada, ou seja, eu estou vendendo esse token de recebíveis para 1, 2, 3, 4 investidores com quem eu já tinha um relacionamento prévio, que já conheciam a empresa, já conheciam a tokenizadora, pode ser que você consiga descaracterizar a existência de oferta pública. Mas, no geral, se você está colocando na internet, está fazendo algum tipo de propaganda, vai se caracterizar uma oferta pública. Tá? Então, esse é o primeiro requisito. O segundo é a existência de um investimento coletivo. Então, você está acessando uma coletividade de investidores, que também é algo que vai ser alcançado pela maioria das operações de securitização. Terceiro requisito é a promessa de um benefício ou um rendimento. Né? E esse foi um ponto que o mercado discordou bastante da CVM, no sentido de que, olha, as operações de tokenização de recebíveis de duplicatas pura e simples, em que o token é uma mera representação digital, né, numa DLT, que no nosso caso normalmente é a blockchain, né, numa tecnologia de registro distribuído, né, a representação desse recebível, dessa duplicata, em que essa operação é simplesmente uma cessão de recebíveis entre cedente e investidores registrados na blockchain, não há uma promessa de remuneração como num outro tipo de título em que você está prometendo um rendimento fixo. Da onde vem o rendimento do investidor? Vem normalmente da aplicação de uma taxa de desconto. Né? Então, a duplicata tem um valor de passe de 100, um valor presente de 110, considerando, né, o prazo da duplicata, você dá um desconto e desde que ela seja adimplida no seu prazo e na sua integralidade, o investidor vai tirar uma remuneração dessa diferença, que é a atividade tradicional de desconto de recebíveis de duplicatas do mercado financeiro. Né? Até pegando um gancho aqui, por isso que os unitokens, né, o que a gente tem aqui no nosso portfólio aqui, a gente fala que tem isenção de IR, né? Porque, na verdade, aquilo é ganho de capital. Como a gente compra com deságio, né, o ganho de capital ele não tem incidência aqui do imposto de renda. E aí é um pouco daquela particularidade de juros, ganho de capital, como é que você enquadra cada um, né? Porque, na verdade, você está comprando um negócio por 80, que daqui X tempo vai valer 100. Então, assim, isso aqui pode ser, se for colocado como juros, né, um título do governo, um LTN, que funciona. Você compra 80 e vai ser do mesmo jeito. Agora, se é um negócio que é descontado, como é a duplicata, juridicamente, tributariamente, é entendido como outro... Como ganho de capital. É a tributação. Exato. Isso, como ganho de capital e a tributação é diferente. Exatamente. E aí, a grande questão desse ofício 4 foi que a CVM interpretou que, ainda havendo, né, a mera aplicação de uma taxa de desconto, o apelo para o investidor é dele ter uma rentabilidade fixa, até porque por isso a CVM chamou de token de renda fixa, né, oriunda desse desconto. Então, na visão da CVM... Deixa eu perguntar só um ponto. Essa operação já é feita no mercado tradicional sem token, Henrique. E não era valor imobiliário nesse sentido, né? Ou era considerado valor imobiliário quando você fazia? A questão do mercado tradicional, Gustavo, é que você não tinha oferta pública desses recebíveis. Né? Quando você fazia a oferta pública, você securitizava, você emitia uma debênture ou fazia um FDIC e ofertava as suas cotas. Né? A grande vantagem, né, a grande revolução do mercado de tokenização de recebíveis é permitir ao investidor em geral acessar esses recebíveis sem precisar de um veículo de securitização, a princípio. Entendi. E aí você montou uma estrutura diferente, que faz a mesma coisa, mas uma estrutura diferente, que aí não está na regulamentação. Não faz exatamente a mesma coisa, né? E essa é uma das grandes discussões do mercado com a CVM. Mas só para encerrar aqui o conceito, né? Então, a gente falou de 3 conceitos do Howey Test, que é a oferta pública, a existência, né, de um investimento coletivo, uma promessa de rendimento ou remuneração para os investidores, e esse rendimento ou remuneração decorre do esforço de um terceiro.
Essa foi uma outra grande ampliação interpretativa na CVM, no sentido de que, olha, esse terceiro aqui é a própria plataforma de tokenização. Se você está selecionando as duplicatas, se você está fazendo esse serviço, eventualmente, de cobrança de uma duplicata inadimplida, ou fazendo a arrecadação para depois passar para os investidores, existe um esforço de um terceiro para a caracterização de valor imobiliário, que seria da própria plataforma. Então, quando você joga essa forma, você pega basicamente todas as operações de securitização que estão sendo feitas no mercado, né? E sendo as operações de tokenização que estão sendo feitas no mercado, e sendo todas essas operações como os valores imobiliários, se a CVM não trouxer uma alternativa, você matou essas operações, porque senão você é obrigado a recorrer ao mercado tradicional, e se você vai recorrer ao mercado tradicional, você não precisa do token, você faz uma securitização tradicional. Tá? Outra coisa importante desse ofício 4 é que a CVM mencionou que essas operações poderiam se caracterizar como operações de securitização, que têm regras específicas e que demandam uma securitizadora. Isso ela vai esclarecer melhor no segundo ofício que ela soltou, o ofício 6, cerca de um mês depois, exatamente provocada pelo mercado. Falou: CVM, você jogou uma bomba aqui para a gente, falou que o que a gente está fazendo é securitização. O que a gente faz agora? Né? E o que a gente faz com essas operações que a gente está fazendo? Não é para fazer mais, até você criar uma regra específica para oferta pública de token? Porque se eu for recorrer à regra de oferta pública do mercado de capitais tradicional, que desde o começo do ano é a resolução CVM número 160, não faz sentido, né? Porque você tem um custo de entrada muito grande no mercado de capitais tradicional, em termos de contratação de prestadores de serviço, etc, etc. E as tokenizadoras vieram, no mundo dos recebíveis, exatamente preencher uma lacuna, né, de acesso a esse mercado para empresas que muitas vezes querem captar um valor menor e que não conseguem pagar os custos do mercado de capitais tradicional. Porém, no próprio ofício 4, a CVM já imaginou, né, que ela estaria gerando um problema para o mercado, e ela trouxe ali uma alternativa de meio termo, que foi a seguinte: existe uma norma na CVM, que é a resolução CVM número 88, que trata sobre as plataformas de crowdfunding. Né? E aqui a gente está falando de crowdfunding de investimentos. Não é aquele crowdfunding que a maioria das pessoas conhece, tipo, vou pagar um valor aqui, financiar um jogo de videogame que eu tenho interesse que seja feito, e depois de um tempo os caras fazem o jogo e eu recebo recompensas. Esse crowdfunding não é valor imobiliário, não é tratado pela CVM. Agora, o crowdfunding de investimento é uma oportunidade para startups, né, principalmente aquela startup no comecinho da sua vida, que a gente chama de startup early stage, captar recursos no mercado de capitais. Né? Então, você tem essa plataforma e ela vai fazer essas captações, são captações com uma série de limitações, é para ser realmente um negócio bem pontual, né? Não pode faturar mais de 40 milhões de reais, a captação não pode ser maior do que 15 milhões. Tem limitação de valor, né? Tem limitação muito grande também de mercado secundário depois também, exatamente, né? Exatamente. Então, você vê melhor e falou, tem essa regra aqui, não foi pensada para tokenização, mas até todo o processo normativo da CVM, de abrir uma audiência pública, discutir com o mercado, que pode levar aí 1, 2, 3 anos, eu preciso dar alguma alternativa, porque eu sei, da forma como eu estou interpretando que tudo é valor imobiliário, se eu não der uma alternativa, eu estou matando o mercado. Né? Então, a alternativa dela foi, olha, vocês, tokenizadoras, se usem da regra da 88, se cadastrem aqui comigo como plataforma de crowdfunding, e a gente vai fazer algumas adaptações na regra para vocês conseguirem fazer as operações que vocês estão fazendo, inclusive via securitização, via essa plataforma. Então, esse foi o ofício 4. Coisa de um mês depois, provocada pelo mercado, e uma série de dúvidas, né, reclamações sobre essa ampliação de interpretativa feita pela CVM, a SSE soltou o ofício número 6, né, em que ela esclareceu principalmente que operações de tokenização ela entende como operações de securitização, que demandariam a participação de uma securitizadora. Né. E aí o problema foi que realmente o conceito foi bastante ampliado. Né, na visão da SSE, a não ser que você esteja tokenizando uma única duplicata, né, como é o caso da operação que o Luiz faz, por exemplo, se você está tokenizando uma cesta de duplicatas, muito provavelmente você está fazendo uma operação de securitização, e aí, obviamente, você precisa ter uma securitizadora. A gente sabe que no mercado, boa parte das tokenizadoras tem securitizadoras ligadas a ela, mas outras não. Né? Então, isso já foi mais uma restrição trazida pela CVM. Em contrapartida, né, de forma bastante positiva para o mercado, né? A SSE foi flexível na sua interpretação de afastar alguns requisitos lá da resolução 88 da plataforma de crowdfunding, que faziam sentido, né, para a captação de startups, mas que também iam ser um limitador muito grande aqui
na tokenização. Então, aqueles requisitos de faturamento, 40 milhões, por exemplo, 80 milhões do grupo, ao invés de serem referentes à plataforma ou ao emissor do ativo, né, o cedente, vai ser referente a um determinado patrimônio separado. Então, se você faz uma operação de securitização via resolução 88 e faz ali um regime fiduciário em patrimônio separado, em relação a cada patrimônio separado é que vai valer isso. Obviamente, continua sendo uma regra bastante restritiva. Por exemplo, você tem um limite anual de investimento em ativos de crowdfunding por investidor de R$20 mil por investidor. Então, limita bastante. Né? Então, ainda existe um processo de discussão do mercado com a CVM para ver se essas interpretações, de fato, não podem ser rediscutidas, né? Tendo em vista que hoje houve uma limitação bastante grande ao que o mercado vinha praticando até a edição desses ofícios, e obviamente você tem uma penalidade muito grande se você fizer uma operação fora desses ditames, tendo em vista que a oferta pública irregular de valores imobiliários é um ilícito administrativo e até penal. Sim. E acho que tem um ponto aqui que é interessante, porque assim, até não ter nada, é aquele negócio que fica um negócio que não tem nada, né? Então, assim, a partir do que ela se pronuncia, como é o risco que você tem de fazer alguma coisa errada é maior, porque já tem alguma definição, né? Então, antes você pode até jogar assim, ó, não tinha definição, não sabia o que era, está fazendo, à medida que ela define, é isso. E aí eu volto para você agora, Luiz, como estruturar produto num negócio que está aí se movendo o tempo inteiro, né? Então, assim, pô, puta desafio que você tem, como é que você estrutura, como é que você ajusta isso, e como Exatamente. é que você provém, sei lá, o que mudou um pouco nessa estruturação de produtos nesses meses aí que vocês fizeram? O que vocês estão olhando para frente? Como é que está olhando? Como é que você está vendo isso daí? Então, pois é, esse é o grande desafio, né? Assim, até na definição do que é valor mobiliário, até a gente um pouco confuso ainda, digamos assim, né? Você não tem uma definição ainda muito clara, né? Mas, sim, é por isso que a gente está direto em contato com o advogado, sempre trocando figurinha, sempre trocando experiência, ver se faz sentido, se não faz sentido. Para, de novo, a gente não colocar no mercado um produto assim que a CVM não permite ou que não esteja de acordo aí com as regras da CVM e do Bacen. Mas, assim, acho que esse é o desafio. Como eu falei no início, eu acho que falta ainda um pouco de regulamentação. As que já existem ajuda, dá um norte aqui para a gente, mas às vezes a gente precisa recorrer a um ou dois advogados até para ver pontos de vistas diferentes ou não, né? Mas basicamente é isso que a gente faz aqui até para estruturar, para botar a operação de pé, enfim. E aí que eu vejo, a gente sempre tem aquela história do copo meio cheio, meio vazio aqui, né, Luiz? Que assim, se tivesse tudo regulado, tudo bonitinho, etc., a gente não estaria discutindo aqui, vocês já teriam 50 caras fazendo o que vocês fazem, né? Porque então, entra assim, tudo numa esteira, já tem processo definido, já está tudo definido, você não já resolveu, né? Já resolveu. E aqui a gente está nesse momento que tem essa coisa meio de definição, etc., assim, definição que abre espaço para você não só inovar, trazer soluções de inovação diferentes, como participar desse processo de discussão e de construção também, né? Que é o que eu imagino aí, que o Henrique comentou, e acho que vocês dois participam muito dessa discussão da CVM, e acho que foi uma grande surpresa, talvez, do mercado, quando soltou aquele parecer lá no começo do ano, de que não foi uma coisa, talvez, tão conversada com o mercado. O que eu vi foi uma surpresa muito grande do mercado, o que não faz muito sentido, né, assim, né, quando a gente vai falar de reguladores, né, assim, ideal em termos de regulação é que seja um negócio que já esteja conversado para que você não tenha esses choques do você olhar e falar, caraca, como assim? Né? Então, assim... Eu diria, Gustavo, que a surpresa do mercado não foi em relação à CVM se manifestar sobre o enquadramento das operações como valores imobiliários. Já era esperado, né? Inclusive, no certo sentido, foi benéfico no sentido de que, olha, pelo menos agora a gente tem um framework para trabalhar, enquanto antes a gente estava aqui numa área cinzenta, né, correndo o risco de a qualquer momento receber um ofício da CVM, que era o que já vinha acontecendo. Né? Um pouco antes do ofício 4, a CVM já tinha se manifestado perante algumas exchanges, né, perante algumas tokenizadoras, dizendo, ó, para o que você está fazendo, que provavelmente você está fazendo oferta de valor imobiliário sem se cadastrar aqui comigo, sem registrar aqui no CVM. Então já era esperado que a CVM fizesse um movimento nesse sentido. O que talvez tenha trazido surpresa foi o grau de restrição interpretativa de enquadrar basicamente todas as operações feitas como valor imobiliário.
Talvez isso não fosse esperado pelo mercado, que gerou, né, as discussões que desembocaram no ofício seguinte, no ofício 6, né, mais uma vez, a expectativa do mercado era que a CVM retornasse um pouquinho esse entendimento, e se o entendimento foi muito benéfico no sentido de flexibilizar requisitos ali da regra de crowdfunding, por outro lado, a nova interpretação sobre a caracterização das operações como securitização transformou ainda mais de forma restritiva esse mercado, né? Basicamente, com a regra atual, para fazer uma tokenização de recebíveis, você tem que plugar uma securitizadora. E acho que aí o ponto meu foi exatamente nesse sentido, Henrique. Assim, estava todo mundo esperando e até pedindo para vir alguma regulamentação, né? Para a gente ter isso aí, esse ambiente mais claro. O ponto, acho que a surpresa do mercado foi um pouco isso, veio bem mais restritivo, bem diferente, talvez, do que o mercado esperasse aí, em termos do que viria, né? Falando especificamente agora do tema aqui, quando a gente vai fazer tokenização de duplicata, e aí acho que talvez comece contigo, Luiz. O que tokenização de duplicata tem diferente numa tokenização de recebível? É a mesma coisa? Dá para colocar na mesma esteira? O que tem de similaridades e diferença de outros tipos de tokenização? Bom, aqui eu estou falando específico de duplicata, né? Quando eu falo de tokenização de duplicata, estou falando basicamente daquele título de crédito entre um vendedor e um comprador, quando tem ali uma venda de mercadoria ou uma prestação de serviço, né? A gente aqui, até vou colocar, a gente tem aqui casos de duplicatas, isso está no nosso portfólio, enfim. Existem originadores, né? Que são parceiros nossos aqui, que selecionam aqui algumas duplicatas, né? E enviam aqui para a gente. Mas nem todos os originadores aqui a gente faz negócio, né? Qualquer prestador de serviço aqui, a gente passa por uma diligência, a gente faz o key IP de todos eles, então a gente vê se eles não têm processo, se estão negativados, se não tem uma parcela em aberto no Banco Central, a gente faz análise das demonstrações financeiras, a gente olha política de crédito, política de cobrança, histórico da carteira. Então a gente faz toda uma diligência, né, até para ver se esse cara está adequado aqui à nossa política, à nossa PLD, enfim, para a gente poder dar um conforto, uma segurança aqui para o investidor, né? Então, todas as duplicatas que a gente tem aqui no nosso portfólio, que a gente aqui oferece aqui para o investidor, né? Ele sempre passa aqui por uma esteira aqui, por um processo de diligência, né? Então, como é que funciona hoje, né? A gente tem... então, a gente faz o QIP nesses originadores, né? Eles selecionam as duplicatas, eles enviam aqui para a gente essas duplicatas, tá? Sempre aqui respeitando aqui os critérios de elegibilidade, né? Que está sempre também de acordo com a política de crédito aqui do originador, né? A gente pega essa duplicata, a gente cria smart contracts, né? Então, ali, eu vou colocar ali descrição do recebível, então, que tipo de ativo, identificação do ativo, quem que é o devedor, o CNPJ do devedor, quem que é o credor original, quem que é o CPF, o CNPJ do credor. E a gente coloca também as condições aqui da nossa operação, né? Então, o valor do ativo, o desconto, o deságio, a data de pagamento, enfim. Então, a gente amarra tudo nesse smart contract e registra na blockchain, né? Então, e aí, registrado, aí a gente começa a distribuição desses tokens aí de duplicata na nossa base aqui de investidor, tá? E por incrível que pareça, quando a gente coloca aqui na plataforma, assim, 30 minutos, 1 hora, você já não tem mais nada aqui. Então, isso sim, assim, entendo que veio para democratizar aqui esse mercado aqui, porque a gente está dando acesso para qualquer tipo aqui de investidor, né? Aquele investidor que não é qualificado, que não é profissional, ele pode simplesmente ir lá e adquirir um token, né? Isso aí, você dá acesso para os dois lados, né? Você dá acesso ao investidor que consegue investir com um ticket menor, né? E aí diversificar mais, né? Porque aquele exemplo que você deu de 500 mil, para você comprar um negócio de 500 mil, você pode até achar interessante, mas ele não pode ser 90% da tua carteira, né? De investimento, porque daí é um risco muito grande. Então, precisa ser um X% ali. Então, para ser X%, você tem que ter muitos milhões para comprar um negócio de 500 mil, né? Para ter um risco específico. A hora que você baixa os 500 mil para 10 mil, você fala, cara, já tem muito mais gente que pode acessar e ter essa diversificação. E do outro lado também, né, Luiz? Porque o cara que fazia esse desconto de duplicata antes,
ele acabava ficando ali, de certa forma, refém, né, de algum O mercado tradicional outro cara. bancário, né? Exato. O mercado Que só tradicional tinha bancário. outro. Então, ele pega um outro canal de distribuição que vai ser melhor. E aí, obviamente, mais taxa para um lado que não conseguia acessar, né, mais distribuição, e menos taxa para o outro, que vai ter um cara mais para concorrer aí nesse desconto com uma taxa menor. Né? Então, assim, acaba sendo bem interessante isso. Como é que você vê esse enquadramento dessa regulamentação aí de crowdfunding, que nem o Henrique falou, em relação a essas operações que vocês fazem? Ele está limitando, não limita? É um negócio que vocês estão fazendo? Como é que vocês estão olhando isso? Então, a gente, mês passado, inclusive, a gente conseguiu a autorização aí da CVM para operar via crowdfunding, então fazer oferta pública via crowdfunding, né, que é a resolução 88. Até então a gente só estava fazendo emissão privada, né? Então, assim, é recente, a gente está estruturando algumas operações, alguns produtos, então logo menos aí a gente vai ter novidade, a gente vai colocar na nossa plataforma. Aí sim, oferta pública, a gente pode divulgar, a gente pode, enfim, fazer um barulho maior, enfim, e acessar até, inclusive, mais bolsos, né? Sim, porque por enquanto vocês estão na parte privada, então não tem, aí você está tendo as restrições da parte privada, não está dentro da regulamentação de crowdfunding. Mas aí você está estruturando agora para entrar com uma oferta pública com a resolução de crowdfunding. A gente já tem autorização, a gente está montando aqui o produto, estamos finalizando para botar de pé as primeiras aí. Tem bastante coisa no pipe aí, bastante coisa legal. Então já dá não um spoiler em relação a qual operação, etc., que vai ter, mas um spoiler no sentido assim, você está conseguindo enquadrar essas operações dentro da regulamentação de crowdfunding ou está muito difícil encaixar, como se fosse encaixar uma bola no quadrado, assim, tá dando? Não, agora tá mais simples, né? Acho que a gente consegue com 88, né? As coisas estão um pouco mais amarradas, digamos assim, então tá um pouco mais fácil a gente estruturar e montar esses produtos aí, porque, de novo, a gente aí você já tem algumas diretrizes para a gente seguir, enfim, o que a gente pode fazer, o que não pode fazer, até onde a gente pode ir, operação até 15 milhões. Então, você já tem mais ou menos um norte do que você pode fazer e o que você não pode fazer. Tá bom. Tá. Inclusive, para acessar, tem alguns... a gente acessa também investidor institucional aqui, e que, de fato, assim, ele só pode comprar, adquirir, enfim, produtos ou qualquer tipo de título se a oferta for pública, né? Então, abre aí um outro leque aí para a gente também, que a gente pode acessar outros bolsos. Sim. Outros bolsos lá de lá. Então. Deixa eu até falar, eu vi que o pessoal já está começando a colocar algumas perguntas aqui. Galera, é live, para fazer pergunta é a hora. Então, assim, vão colocando aqui no chat, que eu vou dando uma olhada até para ver. Mas eu queria ouvir um pouco a tua opinião, Henrique, em relação ao mercado de modo geral. Assim. Você acha que essa regulamentação de crowdfunding aí está sendo... como é que eu vou colocar isso aí? As empresas, de modo geral, estão conseguindo enquadrar essas operações de tokenização aí dentro da regulamentação de crowdfunding ou está tendo muita coisa de bola quadrada e bola redonda no quadrado, né? Aquelas coisas que não encaixam direito ainda? Eu diria que a gente está no momento anterior ainda, viu, Gustavo? O que as plataformas estão fazendo primeiro é obtendo o registro perante a CVM como plataforma. Tá? Acho que ainda nem começaram... Exato, nem começaram ainda de forma... volumosa, né? Essas ofertas já dentro da 88, porque primeiro elas precisam se cadastrar. Né? Entendi. E esse processo, até pegando a tua experiência, Henrique e Luiz, é um processo rápido ou é um processo lento, burocrático? Como é que funciona? A regra da própria... Pode falar, Luiz. Desculpa aí que eu te interromper. Não, do nosso lado aqui, Gustavo, a gente demorou uns 3-4 meses para, de fato, conseguir a autorização, né, da CVM, né? Então, tem alguns processos, a gente teve que adequar aqui, inclusive criar uma outra plataforma, passamos por auditoria nessa outra plataforma também, a gente tinha que seguir algumas regras que estão ali na 88, enfim, então demorou aí uns 3-4 meses mais ou menos, tá? Para a gente, de fato, conseguir... E essa demora foi mais pelos processos internos para cumprir a regulamentação ou foi mais a parte burocrática mesmo de depois as duas coisas. Aplicar os dois? Os dois. Tá bom. Os dois. O teu ponto em relação a isso também, Henrique? Está tendo que ter muita adequação e um processo burocrático um pouco mais demorado, por isso talvez demore um pouco. A regra, a própria resolução 88, que traz os requisitos, né, para cadastro
como plataforma de crowdfunding, ela dá até 90 dias de prazo de análise para a CVM. Né? Sempre que a CVM faz algum tipo de exigência, esse prazo ele é interrompido. Né? A gente sabe que, no geral, a CVM não toma todo esse prazo, mas não é algo realmente que sai de um dia para o outro. Né? Uma alternativa que as tokenizadoras, plataformas, etc., podem ter no mercado é o acordo de cooperação técnica que a CVM tem com a AB Cripto, né, que é a associação aí dos prestadores de cripto e tokenização, em que primeiro a AB Cripto faz toda a análise da documentação para depois enviar para a CVM, né? A CVM ainda analisa, mas no geral sai, a gente participa, né? É o nosso escritório que auxilia a AB Cripto na formatação da documentação, previamente a CVM. A gente teve a primeira aprovação de plataforma via esse acordo de cooperação técnica e saiu um prazo bem mais curto, coisa de 30 dias. Então, para quem está com pressa, talvez seja essa uma alternativa aí de procurar o pessoal da AB Cripto para fazer via associação. Né? Mas no geral é isso, Gustavo. Primeiro aí as plataformas estão na CVM para depois começar a fazer realmente essas ofertas via resolução 88. E, de novo, com as flexibilizações interpretativas feitas no ofício 6 pela SSE, que considerou aqueles limites por patrimônio separado e não pela plataforma ou pelo próprio devedor, isso facilita, mas obviamente você continua tendo os limites, né? Como o máximo que o investidor pode investir por ano, né? No máximo 15 milhões por patrimônio separado. Então, é claro que isso te traz aí uma restrição em relação ao que o mercado vinha, no geral, praticando antes dessa posição, né, da CVM. Deixa eu te perguntar uma coisa, vamos olhando um pouco para frente agora em termos de como é que isso pode desenvolver, Henrique. Quando eu olho isso daqui em termos de limite hoje, se o grande gargalo que teria hoje para esse negócio de desenvolver a parte de limites, aí talvez faça sentido, primeiro faz esse primeiro passo, né, testa com os limites menores, etc, tal, e depois daí você só abre o limite, ou aumenta o limite, ou resolve isso. Esse aumento de limite é uma coisa muito difícil de fazer do ponto de vista jurídico, ou é relativamente fácil de falar assim, não, agora não é mais 20 mil, são 20 milhões que ele pode colocar. Isso é rápido de ser feito, caso você me queira, ou é muito complexo? A grande questão aqui, Gustavo, entrando um pouquinho no funcionamento da CVM, né? Os ofícios 4 e 6 foram manifestações de uma superintendência, que é a Superintendência de Securitização. A superintendência ela tem competência de interpretar as normas já postas pelo colegiado, né, pela CVM como um todo. Né? Ela não pode criar uma nova regra. Ela não pode simplesmente falar, ó, eu, superintendência, coloquei aqui uma resolução nova em que a gente vai tratar sobre a tokenização, oferta de token de recebível. É por isso que ela se aproveitou de uma norma já existente, que foi pensada em outro contexto, que é a Resolução 88, e falou, eu vou interpretar até o limite da minha possibilidade interpretativa para tentar, como no seu exemplo, né, encaixar a bola no quadrado. Para a gente ter uma norma nova, ou mesmo essa ampliação de limites, quem precisa fazer isso é o colegiado da CVM. O colegiado da CVM já está ciente da existência dessa questão, mas obviamente existem outras prioridades normativas no mercado de capitais, né, dentro da agenda normativa da CVM, né, então não deve ser algo no curto prazo que a CVM vai eventualmente ampliar esses limites da 88 ou mesmo editar uma norma específica para tokenização. É por isso que a superintendência trouxe a alternativa da 88, da plataforma de crowdfunding, para não deixar o mercado, né, parado enquanto todo esse processo normativo da CVM vai se desenvolvendo. O que eu leio em relação a isso é que não é tão rápido para ele mudar esses limites, né? Então, assim, ele não tem que subir para ver. Então, assim, por mais que ele tenha crowdfunding, o que quer dizer que pode ser que a gente daqui a pouco engargalhe, né? Porque você vai fazer, o Luiz vai começar a fazer, de repente, foi caramba, né? Engargalou, porque... Limitou 15 milhões, e aí, como é que eu faço? Tem uma operação de 20, como é que eu faço? Exato, então assim, já começou a falar um monte de 15, todos os investidores lá que vocês têm na plataforma já colocaram os 20 mil para colocar, e aí, como é que eu chego nessa galera? Né? Então, assim, acho que é um pouco desse coisa, e aí a gente volta no outro problema, mas é um problema para frente, né? Vamos desenvolver, acho que agora a gente está um pouco nessa ideia de que, cara, beleza, tá? Então vamos todo mundo pegar essa autorização para crowdfunding, a Infi já passou na frente aí nesse sentido, porque já acelerou esse processo, já está o projeto que a gente estava comentando de lançar, e depois aí vai ver como engargalar, né? Uhum.
Mas assim, Gustavo, eu tenho visto aí com bons olhos aí, acho que a postura, a posição, tanto acho que da CVM como o Banco Central, de estar um pouco mais flexível, de estar perto do mercado, de querer desenvolver junto com o mercado. Assim, a gente tem algumas operações que a gente colocou aqui para rodar e você vê que a gente recebe aqui, enfim, e-mails, pessoal do Banco Central, querendo saber, entender um pouco mais das operações que a gente faz, como é que a gente faz, entendeu? Então, isso eu acho que é bacana. Eles estão tendo iniciativa de trabalhar junto com a gente para desenvolver esse mercado, enfim. Sim, que no final das contas, eu sempre volto, assim, o objetivo da CVM, do Banco Central, não é restringir nada por restringir, né? Então, assim, se é um negócio que é bom para a sociedade, é bom para a coisa, o que ele tem que organizar, né? Para não ficar aquela coisa meio faroeste, né? Então, assim, e acho que nesse sentido eles estão atuando bem. Por isso que até me surpreendeu um pouco o mercado se assustar com o que veio da CVM lá, se surpreender com o que veio na CVM lá em maio, porque assim, cara, os caras deviam estar conversando com o mercado e vendo, então não deveria ser surpresa, né? Não deveria ser nada o que saísse nesse sentido, e se aproximando, talvez seja o aprendizado, né? Pô, caramba, agora vamos se aproximar, vamos conversar mais, né? Então, assim, para que a gente... Bom, porque é bom para os dois lados, é bom para a CVM que o negócio não seja surpresa para o mercado, é bom para o mercado que não é surpresa, porque também você não vai ter que ficar ajustando o teu business ali, porque veio um negócio totalmente diferente do que você previu, achava, né? Então, assim, acho que esse teu ponto e postura é interessante. Deixa eu dar uma olhada aqui nas perguntas. Tem uma pergunta aqui do Mati, que acho que era em relação à tributação, que a gente comentou no começo, né? Como funciona o fato das duplicatas serem livres de IR? Não entram no limite dos 35 mil de cripto? Acho que um pedaço já explicou, né, Luiz, que a parte de ser ganho de capital. Mas é isso aí, é o limite até de 30 mil também. Mas tem o limite de 35, que é o limite de ganho de capital, né? Isso, é 30 ou 35? 35. É 35 mesmo, né? O limite de coisa. Isso. Então, assim, e esse ganho de capital, ele é por 35? É porque a gente compra com deságio, né? Eu compro com desconto, né? Então foi até exatamente o exemplo que você deu lá. Eu compro uma duplicata a 80 e ela vai me entregar 100. Isso aqui a gente classifica como ganho de capital. E ganho de capital é isento de IR. Se fosse rendimento, aí sim eu teria... E esse limite de 35 é por quê? Por mês, por ano, por que período? Ou por operação? Por operação. Tá bom. Então, cada operação... Entendi. Tá bom. Porque daí aí você tem essa parte livre, então assim, dá para fazer muita coisa nesse sentido, né? Porque assim... Sim. Então, assim, não é a mesma coisa. IR no Brasil, quando a gente está falando de juros altos e ganhos faz a diferença, quando você vai ver no final. Né? Tá bom. Deixa eu falar, a gente está chegando mais ou menos, indo para o final aqui. Eu sei que você está com o tempo contado aí, Henrique. Eu queria que você deixasse agora talvez uma mensagem final aí para quem nos ouviu e toda essa discussão, e também onde que eles entram em contato contigo aí depois para continuar essa conversa. Com certeza. Bom, pessoal, aqui pelo VBSO Advogados a gente acredita muito, né, nesse mercado dos criptoativos, da nova economia. A gente realmente vê isso como futuro do mercado financeiro e de capitais. A gente realmente está num processo de adaptação, né, das regras atuais a esse mercado que está sendo desenvolvido, mas em breve, né, a gente vai ter, e existe um interesse grande dos próprios reguladores, né, o Banco Central aí com a iniciativa do DREX, do Real Digital, já está realmente bastante empolgado em trazer essas alternativas digitais no mercado financeiro. A própria CVM tem o seu próprio processo aí de criação de normas, mas com certeza já está se preparando para criar regras específicas para esse mercado, né? E enquanto isso, o VBSO fica à disposição aí dos interessados em entender mais esse mercado, né? Eventualmente precisa de um parecer, de uma orientação em relação à estrutura que quer fazer, tendo em vista aí as regras recentes, pode entrar em contato com a gente, né? Pode pegar os nossos contatos lá no nosso site, vbso.com.br, ou ligar para a gente no 3043-4999. A gente fica super à disposição aí para auxiliar no que for preciso. Tá bom. Luiz, uma vez, mensagem final aí e onde que continua a conversa contigo. Queria agradecer a participação aí na live, foi enriquecedora. A gente tem alguns desafios, tem muita... Eu falo que a gente tem um mar aberto aqui, porque
esse mercado de tokenização tem muitas oportunidades, tem vários produtos que a gente está criando aqui, inovador, que a gente não tem no mercado, né? Inclusive, foi até um feedback que a gente teve dos próprios Anfans nossos, né, que fazem parte da nossa comunidade, né? Inclusive, até ia convidar vocês aí depois, quem puder, quem quiser, enfim, quiser saber um pouco mais, entrar no site da Anfai, lá tem lá, inclusive, o link da nossa comunidade. Enfim, então tem bastante coisa nova, bastante produto disruptivo que a gente vai colocar também, que a gente está montando, estruturando. Lógico, tudo sempre dentro aqui das normas, sempre, enfim, obedecendo aí, tendo como diretriz as regras da CVM e do Banco Central. Meu LinkedIn, respondo lá se alguém tiver alguma dúvida, alguma, enfim, questão de estrutura, enfim. E aqui, cara, acho que a nossa ideia aqui é, de fato, como eu já coloquei aqui, é democratizar todo esse mercado de capitais, né? Então, por um lado, baratear esse custo de funding aqui para quem tem um projeto legal, um projeto bacana, para colocar de pé e, por algum motivo, tem alguma restrição com relação a funding. E, ao mesmo tempo, aqui, do outro lado, aqui, trazer esse investidor que está esquecido, né, digamos assim, que é o investidor varejão, né, que não tem, então não tinha, digamos assim, as mesmas condições que o investidor profissional ou qualificado tinha em relação a investimentos alternativos, com taxas melhores, mais atrativas, enfim. Então, eu acho que esse aqui é a nossa ideia, é conectar todo mundo no mesmo ecossistema e facilitar o processo, enfim. Acho que a ideia é agradar a todo mundo. Tirando no mudo aqui, deixei no mudo, estava demorando para aparecer alguém falando, deixando no mudo, né? Obrigado, acho que obrigado aí, Luiz. O contato de vocês, aliás, para quem quiser, o LinkedIn dos dois está aqui na descrição do vídeo também, então se quiser ir direto lá também para bater um papo, tanto o Luiz quanto o Henrique comentaram no LinkedIn. Eu queria agradecer, Henrique, obrigado aí pela participação, e acho que você tem uma reunião aí, não quero te atrapalhar aí. Luiz, obrigado também pelo convite, Gustavo. Foi ótimo, adorei a discussão. E eu vou entrar agora no Gotas, né? Para a gente fazer o NFT aqui de quem está aqui junto e participou para a gente fazer. Henrique, eu sei que você já está com, se quiser ir. Tchau, pessoal. Se quiser participar também, pegar a gota, fica aí também. Se não, também está liberado. Vamos lá, deixa eu ver aqui qual vai ser a gota. Eu adoro essas gotas que vocês fazem, cara, porque vocês usam as imagens espetaculares. O nosso time de comunicação aqui são bem criativos mesmo, viu? É espetacular, né? Eu estou colocando agora aí no chat, agora eu vou colocar aqui também, a Duplicatas AMFi. Deixa eu compartilhar a tela aqui para mostrar que está espetacular esse negócio para apresentar. Vou compartilhar a tela. Outros pontos social. Não, só pega do Edge, não consigo pegar porque está em outro. Tá botão aqui, Gustavão. Já pode ir, manda ver. Você colocou já liberado. Opa, não tinha visto. Já está aí, duplicata. Eu não estou conseguindo compartilhar minha tela só do coisa, mas já está aí, Duplicatas AMFi. Não estou conseguindo compartilhar minha tela, que eu não sei. Acho que se eu conseguir compartilhar a tela inteira, eu talvez consiga. Espera aí. Compartilhar a tela. Windows. Eu acho que consegui ver aqui. Opa, aqui foi. Foi? Boa. Foi. Eu acho que se eu fizer assim, vocês conseguem ver. Está quase acabando já. Mas deixa... Quer ver, ó? Então, você vai ficar aqui no infinito, porque vai virar todo mundo. Mas daí eu tiro o infinito e boto aqui aqui, que eu acho que dá para ver daí. Estão vendo aí, né, Luiz?
Já foi. Sim, sim. Está vendo sim. a tela do Anfabiano? Descobrindo a tokenização de duplicatas. Anfabianos, antes de imerso no universo de investimento tradicional, agora se encontra encantado pelos trilhos inovadores da tokenização. Sua curiosidade e empolgação se acendem ao descobrir as multitarefas, as multifacetadas oportunidades do novo mundo, explorando e abraçando as possibilidades da renovação da tokenificação que a tokenização oferece. Acabou, certo? Caraca, foi ligeiro. Essa foto que eles fazem é espetacular, cara. Fica muito legal, né? É muita galera, muito craque de prompt já. Ficou muito legal. Sim. Mas boa. Luiz, queria te agradecer a todo mundo que participou com a gente aí também dessa live. Foi show, cara. Acho que, sei lá, agrega bastante a ver tanto essa parte de, quando a gente fala jurídica, né, essas discussões jurídicas, e também o desafio que você tem na parte de estruturação de produtos, que eu sei que não é pequeno, cara, porque assim, você fazer produto em ambiente móvel é terrível, porque você está indo para cá, tem que ajustar e tem que ver, então assim, em ambientes tradicionais já não é fácil, né? Quando a gente tem uma coisa muito móvel, é pior ainda. Então, parabéns pela trajetória aí. Então, é o que eu brinco, né? Assim, quero ver. É o que eu brinco, né? Assim, quando eu fiz muito CRI e CRA, né? O CRI é mamão com açúcar, porque assim, é uma esteira, né? Assim, né? O mercado já está consolidado já há muito tempo, já tem regra, já tem. É só seguir. Botou na esteira e seguir. Agora, estruturar a operação aqui, tokenizada. Você tem que montar a esteira, né? Esse que é o ponto. Você está montando a esteira, daí fala, e a esteira, essa esteira aqui, tem um buraco aqui. Eu tenho que arrumar essa esteira, tem que passar pelo lado aqui. Exato. Ainda, né? Então, exato. É mais desafiador. Legal, parabéns. E daqui a pouco a gente vem aí com novidades sobre oferta pública, então, daí, de crowdfunding. Vai ser bem legal. Tem vários, sim. Tá no forno. Tá bom? Parabéns, obrigado aí. Gente. Valeu, galera. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau.